noite, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Primeiro eu queria que você comentasse sobre o Lima, né? Quando os nomes dos jogadores foram anunciados no Maracanã, a torcida vaiou um pouco o jogador, também foi assim no jogo contra o Fortaleza, e quando ele foi substituído, a torcida aplaudiu. Queria que você falasse um pouco dessa parte mental, qual é importante para o jogador se blindar, independente das vaias que vêm das arquibancadas, né, para dentro do campo. E também você sempre fala sobre jogar de 3 em 3 dias, um ritmo muito intenso no futebol e no calendário brasileiro. Nesse fim, né, metade para frente da temporada, você vê alguma competição como a preterida na sua cabeça ou não? Cara, o jornalista, mais uma vez, cara, eu elogio pergunta aqui e critico pergunta também, porque eu sou um consumidor de futebol, então eu tenho esse direito. Eu entendo que eu tenho esse direito. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou criticando ações. Então, pô, o cara tem a oportunidade de perguntar mais uma vez sobre o Lima, que foi utilizado pela torcida. Aí ele pergunta como é que você blinda o jogador. Pô, cara, faz a pergunta que o torcedor quer. Renato, o Lima, na opinião de grande parte da torcida, não faz um 2025 bom. Mas mesmo assim, você o coloca todos os jogos. Como é que é para você, treinador do Fluminense, ouvir vaias da torcida desse atleta e você insistir com ele? Provavelmente o Renato vai dar a mesma resposta que daria com essa pergunta que eu achei ruim. Mas, bicho, faz a pergunta. Por que você usa o jogador que a torcida detesta? Qual o problema de perguntar? É alguma ofensa essa pergunta? Porque, é claro, o Renato sabe disso. Por que o Lima jogou? Por que joga tanto? O Lima fez um jogo ruim hoje? Não, ele foi o Lima. Eu nem achei que ele fez um jogo ruim. Mas ele fez um jogo bom, Leandro? Também não. Um jogo fácil desse, ele conseguiu ser, né, um pastel de chuchu. Né? Você morde o pastel, tem recheio. Aí é chuchu. É isso. Esse é o Lima. Então, falta coragem, né, da imprensa para fazer as perguntas que o torcedor quer saber, cara, sabe? Impressionante. Não, no momento a gente não tem preferência por nenhuma. Eu sempre falo, troco bastante ideias com o presidente também. A gente procura avançar e bem no Campeonato Brasileiro, como a gente tem ido, e avançar nas competições. Ali na frente, de repente, se a gente chegar numa semifinal... Peraí, rapidinho. Deixa eu responder essa mensagem aqui do amigo MTV Flu, porque aqui eu não fujo de pergunta, não. Ele diz o seguinte, cheio de palavrão, né? Você fala mas por que não vai para P da coletiva já que é jornalista? Vamos lá, meu amigo. Eu não sou setorista, certo? Eu sou comentarista, já fui setorista, já fiz pergunta ruim, já fiz pergunta boa, já fui criticado por pergunta ruim, já fui elogiado por pergunta boa, e a vida é assim, né? Quem trabalha com jornalismo, quem trabalha com exposição, tem que estar preparado para ouvir crítica, inclusive a sua aqui, que eu estou colocando na tela, apesar da sua falta de educação, cheio de palavrões. E eu, como consumidor, o fato de eu ser ou não jornalista, não me impede de avaliar as perguntas, porque eu consumo futebol, eu sou torcedor do Fluminense. Então eu tenho todo o direito de achar que as perguntas, muitas são ruins, como já elogiei algumas perguntas aqui, várias do Cauã Tinoco, do Jornada, do Leandro Quintela, outros de amigos do GE, já viu, essa pergunta foi boa, essa aqui não foi, e tem pergunta que eu acho que não é. Agora, é aquela história, né? Você não está satisfeito, vá lá e faz melhor. É igual quando você critica o presidente do Fluminense, você vive criticando o Mário, então vá lá e faz melhor. Mas eu não pedi voto. Eu não sou setorista. Quem é setorista está lá pago para fazer boas perguntas. Ele não é pago para poder ficar bem com a gestão. Tem uma empresa por trás dele que paga ele para fazer o serviço dele. E ele pode ou não ser criticado por quem está acompanhando. E eu estou acompanhando. Então eu tenho esse direito. Tá bom? Então, apesar da sua falta de educação e da sua crítica a mim, eu li a sua crítica. Espero que tenha entendido. Vamos seguir com a coletiva. No final, aí a gente começa a repensar. Entendeu? Para a gente, de repente, direcionar para uma competição. No momento, não. No momento, a gente está, por isso que eu rodo o grupo, para a gente andar bem nas três, como tem acontecido. Quanto ao Lima, eu peço também para o torcedor
Uma meia dúzia, no caso, né, nessas vaias, é chato, é ruim o jogador ser vaiado, principalmente no momento que o Fluminense vive. O Fluminense vem avançando nas competições, vem jogando bem o Campeonato Brasileiro, o Lima tem nos ajudado bastante. E eu lembro, quando cheguei aqui, a torcida vaiava o Martinelli, eu lembro que a torcida vaiava o René, eu lembro que a torcida vaiava o Everaldo. E a torcida tá errada, ô Renato? A torcida vai o Martinelli porque ela não tá vendo o jogo, ela vai o René porque o René é um incompreendido e tava jogando pra cacete. E meia dúzia, Renato, tava vaiando o Lima. Você tá igual o teu chefe, né? Tá ficando mitômano também, né? E hoje são jogadores aplaudidos. Entendeu? É isso que o torcedor precisa fazer, porque o jogador ele se entrega dentro do campo. O jogador tem nos ajudado. Então é lógico que nenhum jogador vai jogar bem todos os jogos, mas o importante é a entrega deles dentro do campo. Eu falo, no momento que você estiver mal tecnicamente, ele, Lima e qualquer outro jogador, não pode parar de correr, não pode parar de competir, de ajudar os companheiros. E assim tem sido. O Nonato também é um jogador que faz aquela parte que o Lima fez hoje no campo, mas o Nonato estava machucado. E as nossas melhores atuações sempre foram com os 3 volantes, seja aqui no Maracanã, seja fora. Hoje era um jogo muito perigoso, nós tínhamos uma pequena vantagem que a gente não poderia desperdiçar. Então houve a entrega, o Lima teve muito bem, fiquei satisfeito que o torcedor reconheceu e aplaudiu. E tem que ser assim com todos os jogadores. E o mais importante de tudo com esses jogadores é aquilo que eu converso com eles, a confiança que eu passo para eles. Porque às vezes tem um treinador que vê que o jogador é vaiado, para ele é muito fácil deixar o jogador de lado, escalar outro jogador, porque não vai ser cobrado, não vai ser vaiado. Não, eu bem pelo contrário, no momento que o jogador precisa, mais do que nunca do treinador, eu tenho que entrar em ação, porque eu não posso perder nenhuma peça do meu grupo. Então foi assim que eu recuperei os outros jogadores, assim que eu tenho certeza que hoje o torcedor gostou do Lima também, porque o objetivo do nosso torcedor é o nosso objetivo também, é de ganhar os jogos. Então eu sou pago para sempre buscar os resultados para o clube. Eu sempre vou procurar colocar uma equipe em campo para o melhor para o clube. E tem acontecido isso. É lógico que daqui a pouco nós vamos tropeçar, mas a gente vai tropeçar lutando, brigando, se dedicando, como tem acontecido. Você vê, nós temos um grupo aí que muita gente critica e nós estamos em 3 competições. Sempre que possível o presidente me dá um reforço, como tem dado, até porque a gente precisa de um grupo bom, um grupo grande, porque 3 competições não é fácil, por isso que eu tenho a oportunidade de rodar o grupo e que tem entrado, tem dado conta do recado. É incrível, né, cara? Assim, o Renato acabou de admitir o que a gente falou aqui, né? A opção pelo Lima é a opção conservadora. O Renato deixou muito claro, né? A gente tinha uma vantagem, um jogo perigoso, e as melhores atuações no Fluminense foram com 3 volantes. Eu não sei quais atuações que ele se refere, mas é isso, o Renato está sempre preocupado em não perder, e não em, por exemplo, ter o controle. O Fluminense hoje, é porque o adversário, assim, com qualquer estratégia que o Fluminense adotasse hoje, provavelmente sairia exitoso, porque o adversário é muito limitado. Então, o Fluminense hoje jogou no erro do adversário, como tinha feito lá, né? O Fluminense deu a bola para o América de Cali. O América de Cali teve mais posse de bola do que o Fluminense. E a ordem era contra-atacar. Assim, é uma visão pragmática. Eu estou com a vantagem, estou em casa, eles precisam se expor, então eles vêm e eu contra-ataco. Mas isso é uma visão, na minha opinião, pequena. O Fluminense está em casa, no Maracanã, com 36 mil pessoas. Bota um time mais ofensivo, controla o jogo, faz o gol e acaba a partida. Aí depois você contra-ataca, começa a poupar os atletas. Mas a preocupação é sempre de não perder. É um medo. O Renato é um treinador, apesar das pessoas, muita gente achar o contrário, é um treinador medroso. Então, ele não tem o Nonato, que na cabeça dele é o armador do Fluminense, tem que jogar com 3 volantes. É o time ideal na cabeça do Renato, ter 3 volantes, eu discordo muito. Ele precisa ter o Lima, que depois do Nonato, na cabeça do Renato, o Lima é o jogador que mais se assemelha a um volante. Só que, ao contrário do Nonato, que é um jogador útil, o Lima de 2025 não é. É um jogador que não marca bem, é um jogador que não é cerebral, um jogador que não chuta mais a gol. Ele já chutou muito a gol na época do Diniz, até do Mano. Então, hoje o Lima, ele não é esse jogador que o Renato pensa ser. Esse dinamismo que o Renato vê no Lima não existe, pelo menos o de 2025. Admito que anos anteriores teve a sua parcela de contribuição, 2023, 2024,
Tinha alguns torcedores que pegavam no pé do Lima, na minha opinião, de maneira equivocada, exagerada. O de 2025, não. O torcedor tem razão de reclamar. Mas o Renato, pragmático, conservador, medroso, prefere manter o time fechadinho, que é a forma que ele entende, que é mais fácil, né? Muito mais fácil você destruir do que construir. Mas, de qualquer maneira, se ele tivesse entrado com o Ganso hoje, com a Costa, o Fluminense provavelmente ganharia o jogo com qualquer estratégia. E como ganhou, ele vai dizer, deu certo e tal. E minimizando a torcida, né? Meia dúzia que vai o Lima, não foi meia dúzia, né? O próprio Renato sabe disso.